O mundo já é multipolar e ninguém percebeu. Durante 3 décadas após Guerra Fria, o mundo teve centro de poder indiscutível. Washington decidia quem era isolado, quem recebia investimento, quais regras valiam. Dólar era a única moeda que importava. OTAN era a única aliança militar relevante. E países que desafiavam esse sistema, Iraque, Líbia, Síria, eram destruídos como exemplo. Mas algo fundamental mudou. Sem anúncio formal, sem tratado assinado, sem momento dramático que historiadores possam apontar, a ordem unipolar americana simplesmente evaporou. E foi substituída por multipolaridade caótica, onde nenhuma potência controla sistema sozinha. A evidência está em toda parte. Rússia invadiu a Ucrânia e não foi isolada completamente. China, Índia, Brasil continuam comerciando. China constrói infraestrutura global, contornando instituições ocidentais. Mais de 40 países querem entrar nos BRICS. África expulsa tropas francesas e convida russos. E dólar, embora ainda dominante, sangra a participação em reservas globais mês após mês. O mundo já é multipolar. Apenas não percebemos, porque esperávamos que a transição fosse dramática, quando, na verdade, foi silenciosa, gradual e irreversível. Multipolaridade não significa que todos os países são igualmente poderosos. Significa que múltiplos centros de poder existem simultaneamente, e nenhum tem capacidade de impor vontade globalmente sem aceitar custos proibitivos. Características de mundo multipolar. Vários centros de poder. Não um hegemon, mas 3, 4, 5 potências com capacidade de projetar influência regionalmente e contestar hegemonia global. Moedas competindo. Dólar não é substituído por yuan ou euro, mas perde monopólio. Comércio bilateral em moedas locais cresce, reservas se diversificam e capacidade americana de usar dólar como arma, sanções, diminui. Blocos econômicos autônomos, BRICS, Belt and Road chinesa, União Econômica Eurasiática, estruturas paralelas às instituições de Bretton Woods que oferecem alternativas a países que não querem submeter-se a condicionalidades ocidentais. Alianças militares descentralizadas. OTAN não desaparece, mas perde relevância fora da Europa. Países formam alianças regionais. CSTO na Ásia Central, Organização de Cooperação de Xangai, alianças bilaterais, que não dependem de Washington. Por que isso importa? Em mundo unipolar, regras são ditadas por um hegemon. Países aceitam ou enfrentam isolamento. Em mundo multipolar, regras são negociadas e países podem jogar potências umas contra as outras para obter melhores termos. Isso não é necessariamente melhor ou pior, é diferente. E a diferença cria instabilidade transitória até que novo equilíbrio se estabeleça. Estados Unidos permanecem potência militar e econômica mais forte individualmente. Mas força individual não garante controle sistêmico quando adversários agem coordenadamente. Onde Estados Unidos ainda dominam? Militar. Orçamento de 800 bilhões de dólares, mais que próximos 10 países combinados. 11 porta-aviões nucleares. Bases em 70 países. Capacidade de projetar força em qualquer ponto do planeta em dias. Tecnológico. Silicon Valley, universidades de elite, corporações dominantes, Apple, Google, Microsoft, Nvidia. Liderança em inteligência artificial, semicondutores avançados, biotecnologia. Financeiro. Dólar ainda representa 58% das reservas globais, 88% das transações cambiais. Wall Street ainda é centro do capitalismo global. Federal Reserve ainda afeta economias globalmente com decisões de taxa de juros. Cultural. Hollywood, música americana, marcas globais. Soft power que faz países quererem imitar modelo americano. Onde Estados Unidos perderam controle. Sanções não isolam mais.
Rússia foi cortada do SWIFT, teve reservas congeladas, enfrentou sanções mais severas da história moderna e a economia cresceu 3,6% em 2023. China, Índia, Turquia, Brasil continuam comerciando. Sanções causam dano, mas não colapso. Aliados buscam autonomia. Europa quer autonomia estratégica. Arábia Saudita considera vender petróleo em yuan. Turquia, membro da OTAN, pede adesão aos BRICS. Índia compra armas russas apesar de pressão americana. Aliados mantêm relações, mas não obedecem automaticamente. Instituições ocidentais perderam legitimidade. FMI e Banco Mundial são vistos no Sul global como instrumentos de dominação ocidental. Países rejeitam condicionalidades, privatizações, austeridade, liberalização que vêm com empréstimos e buscam alternativas, como o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Guerras não terminam em vitória. Afeganistão, Iraque, trilhões gastos, milhares de mortos, décadas de ocupação terminaram em retirada humilhante. Estados Unidos podem destruir exércitos, mas não conseguem impor ordem política duradoura. A lição que o mundo aprendeu é que Estados Unidos são fortes, mas não invencíveis. E países que resistem, especialmente com apoio de China ou Rússia, podem sobreviver à pressão americana. China não está tentando derrotar Estados Unidos militarmente. Está construindo um sistema paralelo onde influência americana simplesmente não alcança. A estratégia de construção sistêmica. Belt and Road Initiative, mais de 1 trilhão investido em infraestrutura, portos, ferrovias, estradas, conectando Ásia, África e Europa sem passar por instituições ocidentais. Países que recebem investimento chinês ficam economicamente ligados a Pequim, não por coerção, mas por dependência construída através de desenvolvimento real. Internacionalização do yuan. 30% do comércio chinês já é liquidado em yuan. Arábia Saudita aceitando yuan por petróleo. Rússia usando yuan após ser cortada do dólar. Brasil fazendo comércio bilateral em moedas locais. Cada transação que evita dólar reduz capacidade americana de usar sistema financeiro como arma. CIPS, Sistema de Pagamentos Alternativo. China construiu infraestrutura financeira paralela ao SWIFT, conecta 1.300 instituições em 100 países, ainda pequeno comparado ao SWIFT, mas crescendo exponencialmente, e, crucialmente, opera fora de controle americano. Domínio em tecnologias críticas. China lidera em 37 de 44 tecnologias críticas, segundo o think tank australiano, incluindo baterias, energia solar, processamento de dados, drones. Estados Unidos mantém liderança em semicondutores avançados e algumas áreas de IA, mas vantagem está diminuindo. A diferença fundamental. Estados Unidos tentam manter hegemonia através de exclusão, sanções, bloqueios tecnológicos, isolamento diplomático. China constrói hegemonia através de inclusão, investimento, comércio, desenvolvimento. E para países africanos, asiáticos, latino-americanos, a segunda opção é mais atrativa. China não precisa vencer Estados Unidos, precisa apenas oferecer alternativa viável. E já oferece. Rússia não é superpotência econômica, PIB equivalente ao da Itália, mas mantém influência desproporcional através de capacidade militar, recursos energéticos e disposição de desafiar o Ocidente, que outras potências não têm. As fontes de influência russa. Arsenal nuclear, 5.900 ogivas, maior do mundo. Capacidade de destruição mútua assegurada significa que Rússia nunca será invadida, ou o regime nunca será removido por força externa. Isso dá a Moscou liberdade de ação que países sem armas nucleares não têm. Recursos energéticos. Exportador crítico de petróleo, gás natural, urânio, fertilizantes, grãos. Europa tentou cortar gás russo, causou crise energética devastadora. Mundo tentou isolar petróleo russo. Índia e China compraram com desconto. Recursos dão à Rússia alavanca mesmo sob sanções. Vontade de desafiar. Diferente de China, que busca ascensão pacífica, Rússia está disposta a usar força militar.
Geórgia 2008, Crimeia 2014, Ucrânia 2022. Isso cria custos, sanções, isolamento, mas também estabelece credibilidade. Moscou faz o que diz. Parcerias estratégicas. A aliança com China não é ideológica, é transacional, mas funciona. China compra energia russa, fornece tecnologia e mercado, Rússia fornece recursos e apoio diplomático. Juntos criam um polo alternativo que países podem escolher. A lição das sanções falhadas. Sanções ocidentais contra a Rússia são as mais severas da história, e a economia russa sofreu, mas não colapsou. PIB contraiu em 2,1% em 2022, mas cresceu 3,6% em 2023. Como? Rússia encontrou mercados alternativos, Ásia, desenvolveu substitutos domésticos para produtos importados, adaptou-se a comércio em moedas locais. Provou que país grande com recursos pode sobreviver, não prosperar, mas sobreviver, isolamento ocidental se tiver parceiros não ocidentais. E essa prova é perigosa para a hegemonia americana, porque demonstra que sanções, ferramenta principal de coerção americana, têm limites. Quando mais de 40 países, incluindo Arábia Saudita, Turquia, Indonésia, México, demonstram interesse em entrar nos BRICS, isso não é curiosidade diplomática, é rejeição sistêmica de ordem internacional dominada por Ocidente. O que BRICS oferece? Financiamento sem condicionalidades. Novo Banco de Desenvolvimento empresta para a infraestrutura sem exigir privatizações, austeridade ou reformas políticas que FMI e Banco Mundial impõem. Comércio em moedas alternativas. Acordos bilaterais em yuan, rublos, rúpias, reais, evitando dólar e, por extensão, controle americano. Dignidade. Países são tratados como parceiros, não como súditos que precisam de supervisão ocidental sobre governança. Acesso a mercados massivos. BRICS expandido representa 46% da população global, 36% do PIB em paridade de poder de compra, maior que G7. Por que tantos querem entrar? Não é amor aos BRICS, é cálculo pragmático. Mundo unipolar oferecia uma opção: aceitar hegemonia americana ou ser isolado. Mundo multipolar oferece escolhas: negociar com o Ocidente, BRICS ou ambos. E países com escolhas têm alavancagem. Cada país que adere aos BRICS ou demonstra interesse é voto de desconfiança no sistema liderado por Washington. E quando dezenas votam assim simultaneamente, não é anomalia, é tendência estrutural. África é laboratório perfeito de multipolaridade. Nenhuma potência domina, todas competem. O jogo de múltiplas parcerias. China, maior parceiro comercial, maior investidor em infraestrutura. Constrói ferrovias, portos, estradas, sem sermões sobre democracia. Rússia, segurança militar. Grupo Wagner, agora Africa Corps, em Mali, Burkina Faso, República Centro-Africana, substituindo tropas francesas expulsas. Europa, ainda mantém laços comerciais e culturais, mas influência política está colapsando. Franco-CFA sendo rejeitado, bases militares fechadas. Estados Unidos, investimento seletivo, principalmente em tecnologia e energia, mas competindo com China em desvantagem porque não oferece escala de infraestrutura que Pequim oferece. O resultado: África não escolhe bloco, negocia com todos e extrai máximo de cada parceria. Isso é multipolaridade funcional. Poder fragmentado permite que países pequenos joguem grandes potências umas contra as outras. E quando França, potência colonial que dominou a África Ocidental por um século, é expulsa de Mali, Burkina Faso e Níger sem conseguir responder efetivamente, fica claro que a era unipolar terminou. Dólar não vai colapsar amanhã, mas a hegemonia está corroendo, lentamente, mas irreversivelmente. Os números da erosão. Participação do dólar em reservas globais caiu de 71% em 1999 para 58% hoje. Não é colapso, mas é tendência clara e acelerada, especialmente após 2022, quando reservas russas foram congeladas.
Comércio bilateral em moedas locais está crescendo. China-Rússia, China-Brasil, Índia e Emirados. Cada transação que evita dólar é pequena, mas acumuladas mudam a estrutura do sistema financeiro global. Países aumentam reservas em ouro, que não pode ser congelado unilateralmente, e reduzem dólares. China, Rússia, Índia, Turquia, todos comprando ouro massivamente. Por que isso importa? Hegemonia do dólar permite que Estados Unidos financiem déficits massivos, mantenham 11 porta-aviões e imponham sanções devastadoras. Se dólar perde status de moeda de reserva global dominante, privilégio desaparece. Estados Unidos não colapsam, mas precisam viver dentro de meios, como qualquer outro país. Multipolaridade monetária não significa fim do dólar, significa fim do monopólio do dólar, e isso muda tudo. O erro é esperar anúncio oficial de multipolaridade. Hoje, mundo unipolar terminou, amanhã começa mundo multipolar. Não funciona assim. Transições hegemônicas são graduais, confusas, contestadas. Acontecem em 1000 decisões pequenas acumuladas ao longo de anos. País africano expulsando tropas francesas, Arábia Saudita aceitando yuan por petróleo, Índia comprando armas russas apesar de pressão americana, Brasil fazendo comércio em reais, 40 países querendo entrar nos BRICS. Individualmente, cada evento é explicável. Coletivamente, revela um padrão. Ordem unipolar americana está morta e foi substituída por multipolaridade caótica, onde nenhuma potência controla sistema sozinha. Estados Unidos continuam poderosos, mas não onipotentes. China continua crescendo, mas não domina. Rússia continua resistindo, mas não lidera. E dezenas de países simplesmente recusam escolher lado, negociando com todos e maximizando a autonomia. A pergunta não é se mundo será multipolar, já é. A pergunta é, estamos preparados para viver em ordem onde Washington não dita regras, onde sanções não isolam completamente, onde países pequenos têm opções e onde a estabilidade depende de negociação entre múltiplos poderes, não imposição de um único hegemon? Porque, querendo ou não, preparados ou não, esse mundo já chegou. E quanto mais cedo reconhecermos realidade, mais cedo podemos navegar nela efetivamente, ao invés de lutar contra a inevitável.